Fala, galera. Vou fazer um videozinho aqui para vocês aqui. Falar um pouquinho sobre liquidez, tá? Esse gráfico aqui é o gráfico do euro dólar, tá? Falar um pouquinho para vocês, explicar aqui um pouquinho sobre liquidez, que quando a gente consegue identificar no gráfico os pontos de liquidez, fica mais fácil da gente conseguir encontrar um ponto melhor para a entrada, tá? Então, aqui eu tenho o gráfico do euro de 4 horas, certo? A última estrutura dele quebrada foi essa, certo? Esse cara aqui é o ponto mais alto, tá? Então, aqui, o que é liquidez, tá, galera? O pessoal que opera para esse Action entende que isso aqui é uma LTA, uma linha de tendência de alta, tá? Para nós, isso aqui é um ponto de liquidez, para quem opera SMC, certo? Assim como a linha de tendência de baixa, muitas vezes também é liquidez, tá? O que acontece? Identifiquei aqui a liquidez e abaixo da liquidez eu tenho esse ponto aqui, esse ponto de interesse, para mim uma zona de demanda, tá? Para compra é demanda, para venda é oferta. Então, é uma zona onde não foi mitigado ainda, tá? Onde os contratos ainda estão abertos, tá? Olhando aqui para cima, o que a gente tem? A gente tem esse sweep aqui, tá? Isso aqui é um sweep, onde os big players, os grandes, empurram o mercado para cima para fechar contratos e logo volta a cair, tá? Aqui a gente também tem um sweep para cima, bem como aqui a gente também tinha esse ponto de liquidez aqui que foi sweepado, tá? Esse sweep aqui era para nós uma zona de oferta, tá? Uma zona de oferta, aonde não foi mitigada ainda, só nesse ponto. O mercado vai lá, mitiga, dificilmente ele ia passar daqui, porque isso aqui se tornou uma zona muito forte de oferta. A gente marca essa estrutura, que é uma estrutura interna, tá? Ele fez uma quebra de estrutura interna, então logo fez um choke aqui. Lembrando que isso aqui é um gráfico de 4 horas, tá? Então nós tínhamos isso aqui e nós tínhamos essa liquidez aqui também para ser consumida, certo? O mercado consumiu, desceu, e tinha esse ponto aqui desses contratos para serem fechados, ele corrigiu, tá? Corrigiu e voltou lá na zona de demanda. Quando ele toca na zona de demanda, o que a gente faz? A gente marca. A gente tem um nível quebrado, então logo a gente tem um choke aqui, 4 horas, tá? A gente tem um fundo e a gente tem esse tom, certo? Então, 4 horas fez aqui para mim um choke. Bateu na zona de demanda. Eu desço para o gráfico de 15 minutos. Aqui no gráfico de 15 minutos eu vou identificar a mesma coisa. O boss, quebra de estrutura, sweep, tá? Sweepou o fundo e fez o choke para mim aqui. O que é o choke? É o change of character, é a troca de característica, tá? Trocou de característica, aqui é o choke de 4 horas, bem como eu tenho esse ponto de liquidez aqui para ser consumido, tá? O mercado vai lá, consome, eu vou puxar a minha Premium Scout e abaixo de 50%, eu vou buscar uma zona de demanda para ser marcada. O que eu tinha? Eu tenho esse order block aqui, certo? E eu tenho essa swap zone aqui, tá? O que é uma swap zone? Quando o mercado não dá oportunidade de parada e logo rompe uma resistência. Então, é a troca de polaridade. O que é a troca de polaridade? O mercado rompe. O mercado tem um ponto de resistência, tá? Ele rompe sem dar reação, e essa resistência aqui
vira um suporte. E aí o mercado volta para testar, tá? A gente chama isso de swap zone. Aqui, nesse cara. Uma swap zone. Está abaixo de 50%, eu aguardo o mercado voltar ali. Vou por 1 minuto. O que eu preciso aguardar no minuto? Tá? A mesma coisa. Ele fazer um choke. Ele bateu, fez o choke. Aqui eu tenho um choke. 1 minuto. Tenho liquidez para ser consumida. Por que é importante a liquidez aqui? É porque o mercado tem que estopar alguém, que não seja a gente, né? Ele estopa esses caras que venderam esse rompimento, busca um ponto de demanda e dá a nossa entrada aqui. A gente entra nesse local. O stop abaixo da zona e o alvo lá para cima. Por que lá para cima? Porque a gente tem esse pivô para ser rompido aqui. Então, quando eu rompo o pivô, a gente projeta alvo de 100% para cima. Tá? Deu aí um risco-retorno de 22 para 1. Tá? Esse é o euro-dólar. Bom, deixando aí para a galera já, o que a gente tem aqui nesse gráfico de 4 horas? A gente tem esse ponto aqui, ó, essa liquidez para ser consumida, tá? Então, ele consumindo esse ponto de liquidez, a gente vai estar observando o gráfico quando ele chegar aqui, tá? Coloco uma line aí, certo? Quando ele chegar aqui, eu vou baixar o gráfico de 15 minutos, ver como que ele vai chegar lá, tá? Esperando ele fazer um choke, certo? Faz um choke, eu aguardo uma zona de 15 minutos e vou por 1 minuto para buscar uma entrada, tá? O gráfico pode parar antes aqui? Pode parar, mas a gente aguarda para ver, certo? É isso aí, galera. Um abração. Fiquem com Deus.